Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre a formação do território brasileiro, com ênfase na expansão das fronteiras do território nacional. Desde a gênese, ou seja, desde a origem que começa lá no final do século XV, né, com o acordo entre Espanha e Portugal, para dividirem as Américas, até a definição e os acertos finais entre o Brasil e os seus vizinhos sul-americanos no início do século XX. Muitos dos conflitos atuais entre os países decorrem da indefinição de fronteiras, né? E esse mapa mostra várias áreas fronteiriças entre os países da América Central e da América do Sul, que estão em conflito por falta de acordo e pelos países envolvidos alegarem direito a essas áreas em disputa. Então elas são áreas em litígio, ou seja, são trechos pendentes e dos quais não se chegou a um acordo ou uma demarcação que agrade os países que alegam, né, que aquele trecho é parte do seu território. E aí a pergunta que fica é: o que que o mapa revela sobre o Brasil, né, com relação a esse assunto retratado? Se a gente olhar no território brasileiro, não há nenhum símbolo que represente conflito com relação à questão das fronteiras, né? Então a verdade é que o Brasil ele está livre de problemas relacionados à delimitação de fronteiras. Praticamente aí o Brasil cuidou da demarcação dos seus limites territoriais com todos os vizinhos. E aí ele contou muito com a habilidade diplomática do Barão de Rio Branco, que nós veremos logo mais. E aí nós temos aqui esse mapa da colonização nas Américas, né, que ajuda a entender que o território brasileiro, sendo colônia portuguesa, ele acabou assim não sofrendo divisões, que durante o período colonial e durante o Império, os governos reprimiram todas as revoltas e tentativas de separação de algumas províncias e conseguiu manter a unidade territorial. A mesma coisa não ocorreu nas áreas colonizadas pela Espanha, né, que é toda essa área maior em verde, que vai desde lá do México, inclui a parte hoje dos Estados Unidos, vai até o sul da Argentina e o Chile, né? Não havia um poder centralizador nos moldes do Brasil imperial, e a própria extensão das terras controladas pela Espanha, se vocês olharem bem no mapa aí, né, exigiu algumas divisões administrativas, né, para poder gerenciar aí melhor esse território que é muito vasto. Então a administração se deu de forma mais setorial, houve uma divisão em vice-reinados, né, em vários trechos, e isso impediu que toda essa área desenvolvesse laços mais sólidos. Então era bem mais fácil e bem mais provável que ocorresse a fragmentação territorial. E disso decorre então a formação de vários países independentes que passaram a apresentar problemas da delimitação de fronteiras. Então, no caso da colônia portuguesa, apenas um país surgiu a partir dessa colonização, né, que foi o Brasil. Nós vamos dar uma olhada naqueles fatores históricos considerados importantes para a expansão territorial do Brasil. Então, a gente vai estar vendo na sequência um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, a expansão da atividade pecuária, o avanço dos bandeirantes, mineração do ouro, as missões jesuítas, Tratado de Madrid e, por fim, aí, as possessões territoriais na Era Rio Branco. A primeira delimitação de terras que iria formar o Brasil se deu com o Tratado de Tordesilhas, de 1494. E o que foi esse tratado? Ele foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras recém-descobertas e as terras que ainda viriam a ser descobertas ao longo do tempo e exploradas, né, durante essa fase das grandes navegações. E nesse acordo, então, uma linha imaginária cortava uma parte da América do Sul e delimitava as terras da Espanha, né, a oeste, nessa área aqui em verde no mapa, e as de Portugal a leste, né, que é toda essa área em amarelo. Então, aquilo que seria o território brasileiro tinha menos da metade do tamanho atual. Bom, e apesar daquele tratado de Tordesilhas ser firmado ali entre Portugal e Espanha, não demorou muito para ele começar a ser desrespeitado, né? E a pecuária foi uma das atividades responsáveis pela ocupação de terras pelo interior do território e para além daquela linha de Tordesilhas. Essa atividade se desenvolveu como uma economia secundária e complementar de outras atividades que são estudadas como ciclos econômicos importantes, né? Nesse mapa que a gente vai estar vendo aqui, a pecuária ela começa a estabelecer rotas pelo interior do Brasil a partir da atividade canavieira no litoral do Nordeste, né? Conforme o mapa, então, nós temos uma rota de penetração a partir de Pernambuco,
em direção a Paraíba, Ceará, Maranhão, e uma outra rota pelo interior da Bahia, né, que são essas linhas aqui em vermelho. E nesse outro mapa nós já temos aqui várias regiões interioranas do Brasil no século XVIII com essa atividade já consolidada há bastante tempo, né? Então, ao contrário da maioria das atividades que geravam produtos ou matérias-primas que eram destinadas para o exterior, que nem ocorreu com o pau-brasil, com açúcar, mineração do ouro, algodão, borracha, a pecuária não. Ela já teve uma duração permanente nos primeiros séculos de formação do Brasil, porque também ela gerava consumo interno, usada para carne, para a produção de couro, como transporte de carga. Nós temos também as expedições dos bandeirantes, que eram grupos de sertanistas, ou seja, de grupos, né, que adentravam no interiorzão do Brasil, ainda pouco explorado e pouco conhecido, com alguns objetivos, né, como capturar indígenas, procurar explorar metais preciosos. E, de acordo com esse mapa, as expedições dos bandeirantes partiam de São Paulo rumo a várias direções pelo interior do Brasil. Então, nós temos aí com as linhas vermelhas as rotas de apresamento para caça, né, captura de índios, para vender como escravo e obrigá-los a trabalhos forçados depois, né? Essas rotas elas chegaram a contornar os limites do Brasil até o atual estado de Rondônia e até o interior do Amazonas. Temos também aí as rotas chamadas de prospecção, que, que é voltada para a procura de pedras e metais preciosos, né, que aparecem no mapa com essas linhas em verde, né? E ainda a gente tem aqui as rotas de sertanismo de contrato, né, que de acordo com o mapa atuou nos limites da colônia portuguesa. E esse sertanismo de contrato ele tinha a função de combater tribos indígenas, combater quilombos e também capturar escravos foragidos. A descoberta do ouro no interior brasileiro foi outro fator importante para o avanço da ocupação do território. O ciclo da mineração ocorreu, em sua maior parte, ali em Minas Gerais, Bahia, Goiás, até chegar no Mato Grosso, né? E foi outra atividade que não levou em conta os limites impostos pelo antigo Tratado de Tordesilhas. E o grande lance aí é que o ciclo do ouro ele formou muitas vilas e cidades pelo interior, né, desses estados aqui. E talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, mas a linha de Tordesilhas que separava as terras da Espanha e de Portugal foram desrespeitadas e os portugueses avançaram do lado espanhol durante todo o período e nunca rolou nenhuma treta, né, nunca teve uma briga por causa dessas ocupações ou nada do tipo? E a resposta é não, né? Por quê? Que apesar dos limites estabelecidos no tratado, os espanhóis nunca marcaram presença nessas áreas que hoje correspondem ao Brasil. Isso porque eles estavam muito atarefados com a exploração das riquezas minerais nas suas colônias. E uma outra coisa também são as missões jesuítas, né? Elas também ajudaram no reconhecimento de novas áreas, principalmente na região norte. Essas missões elas formavam aldeamentos indígenas que eram organizados e administrados pelos padres jesuítas, estavam ali a serviço da igreja, mas também da colônia portuguesa, né, com a missão de evangelizar e levar o cristianismo para os nativos. Mas para nós aqui o que vai importar é que entender que essas missões também estão entre as ações que ajudaram a colônia portuguesa a consolidar a ocupação de terras em áreas muito avançadas em relação àquelas terras pertencentes à colônia mesmo. E aí, em 1750, vem o Tratado de Madrid. Esse tratado vai anular o antigo Tratado de Tordesilhas, né? E depois do avanço da pecuária, da exploração do ouro, dos bandeirantes, das expedições que eles fizeram, dos povoamentos formados pelos jesuítas e de tantas outras coisas, houve a necessidade de rever ali o antigo tratado, que já não era mais respeitado, né? Então, o Tratado de Madrid, ele se fortalece ali com base no uso e na ocupação da terra. Então, o grande lema era o seguinte, né? Quem possui as terras de fato deve possuir por direito. Ou seja, quem estivesse usando a terra, produzindo, quem tivesse povoamentos, né, na terra, na área, ficaria efetivamente com as terras. Dessa forma, Portugal acaba incorporando à colônia mais da metade das terras que já possuía. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre uma figura determinante para a definição das fronteiras brasileiras,
trata-se do Barão de Rio Branco, né? O Barão de Rio Branco ele foi um ministro das Relações Exteriores, né, que ele atuou de 1902 a 1912, e graças a ele nós tivemos assim grandes aquisições territoriais em zonas de fronteira e delimitações não resolvidas de áreas em disputa com países vizinhos. Foram solucionadas por intervenções do Barão de Rio Branco. Então, graças ao Barão, o Brasil torna-se uma das poucas nações com fronteiras fixadas há mais de um século. E esse é o mapa dos novos contornos do território brasileiro depois das intervenções do Barão de Rio Branco. Nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linha reta verde que aparece aqui. E em vermelho nós temos as linhas do Tratado de Madrid. Então a gente consegue observar claramente as novas áreas incorporadas em vermelho e em laranja. Então, dessas novas áreas incorporadas, em vermelho nós temos ali uma parte do Amapá, lá no norte do Brasil, um pedacinho de Roraima e uma área entre Paraná e Santa Catarina. Essas aquisições por arbitramento é quando uma autoridade internacional avalia a situação e determina o resultado. E em laranja nós temos ali também áreas conquistadas a partir de acordos bilaterais, né? A título de exemplo aqui, então, nós vamos ver algumas questões fronteiriças resolvidas pelo Barão. Nós temos aqui a questão de Palmas, ela perdurou de 1890 a 1895, era uma área entre Paraná e Santa Catarina, reivindicada pelo governo argentino, e a questão foi julgada pelo presidente dos Estados Unidos, e o resultado foi favorável ao Brasil, graças às intermediações do Barão de Rio Branco. Uma outra questão resolvida, a questão do Amapá, ela perdurou de 1894 a 1900. A França questionava os limites do Brasil com suas terras na Guiana Francesa. O conflito foi julgado pelo Conselho Federal da Suíça e a sentença foi favorável ao Brasil. Na defesa dos direitos do Brasil, atuou o Barão de Rio Branco. E uma outra muito importante, a questão do Acre. Durou ali de 1899 até 1903. Uma questão com a Bolívia, né? A área foi ocupada por frentes pioneiras do Brasil. Negociações feitas pelo Barão de Rio Branco levaram a Bolívia a concordar em ceder a região que passaria a ser incorporada ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis de 1903. E a Bolívia receberia a indenização. Esse é o mapa das fronteiras brasileiras completamente já determinadas, delimitadas, né? O Brasil apresenta mais de 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo que mais de 16 mil são terrestres, né? Além de fazer fronteira aí com 10 dos 12 países da América do Sul. E essas fronteiras são determinadas a partir de rios, a partir de serras, elevações, também de lagos e linhas geodésicas. Então vamos dar um exemplo de cada uma delas, né? Então as fronteiras delimitadas por rio, nós temos como exemplo aqui, entre o Brasil e a Guiana Francesa, o rio Oiapoque, né, que faz essa delimitação. Serras, elevações, nós temos aqui o caso do Monte Roraima, que ele vai fazer fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Aí nós temos ainda a partir de lagoas, né, o caso da Lagoa Mirim, que faz fronteira entre Brasil e Uruguai, pelo menos um trecho do território entre esses dois países. E aí linhas geodésicas seriam ali as linhas que vão fazer fronteiras, né, em áreas de fronteira seca, né, que você pode fazer a travessia a pé, como ocorre ali, por exemplo, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, com Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. E aí, só a título de exemplo, nós temos aqui ainda locais de fronteira, lugares em que a delimitação se dá a partir de uma rua. Nós temos ali, à esquerda, a cidade de Barracão, no Paraná. Do outro lado da rua direita, já é uma cidade argentina, chamada Bernardo de Irigoyen. E lá no fundo, ali onde tem dois prédios, nós temos Dionísio Cerqueira, que já faz parte de Santa Catarina, né, um outro estado brasileiro. Então, praticamente é uma área tríplice, né, entre Paraná, Santa Catarina no Brasil e Argentina. E aqui do lado, uma imagem entre Brasil e Uruguai. Então, do lado aqui esquerdo, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que é Brasil. E do lado direito, Rivera, uma cidade no Uruguai, né?
Então, praticamente ali, você fez a travessia dessa avenida na praça de um lado para o outro, você sai do Brasil e está no Uruguai. Bem, e aí abordando um pouquinho a questão do povoamento nas fronteiras, na história da ocupação do território brasileiro, né, ela se dá ali pelo lado atlântico, né, pela costa atlântica. Então a densidade populacional, as grandes áreas urbanas e a maioria das cidades, elas estão todas ali do lado atlântico, né? O norte do Brasil e o centro-oeste, que fazem a maior parte das fronteiras terrestres, são bem menos povoados. Então a gente vê aqui, de acordo com a legenda no mapa, né, que cada pontinho vermelho representam 10 mil habitantes, a gente percebe que toda a área de fronteira com os vizinhos, com exceção da região sul apenas, né? O restante ele é pouco povoado, né? Ou seja, tem uma baixa densidade demográfica e isso acaba sendo um problema para a questão de vigilância e fiscalização. E isso nos leva aqui ao próximo tema, né? Que é a questão dessa vigilância das fronteiras brasileiras. E eu quero destacar para vocês o fato de que, desde 1909, o Brasil ele não possui nenhum problema de fronteira mais, apenas problemas na fronteira. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que, com relação à delimitação de fronteiras, para você definir ali né, a fronteira, definir assim, os limites da tua área com os países vizinhos, tudo isso foi resolvido e todas as pendências finais foram já definidas depois do Barão de Rio Branco. Então o Brasil não possui mais problemas de fronteira. O que o Brasil possui são problemas na fronteira. E aí nós temos aos montes, né? Isso porque as fronteiras, boa parte delas são permeáveis, né? Elas são fronteiras secas, né? Algumas delas, né? Suscetíveis ali a fazer uma travessia livremente, ali a pé, sem impedimento algum. E nós temos ali uma série de problemas, assim, na fronteira. Então, para citar alguns, nós temos aqui contrabando internacional, tráfico de armas e de drogas, migração ilegal, migração clandestina, né? Pirataria, roubos né, de cargas, refúgio para criminosos também, né? Nós temos ali crimes ambientais, né, de derrubada de árvores e por pessoas que acabam invadindo ali a área de fronteira. Temos muita coisa, né? Turismo sexual, temos um monte de coisa ilegal que ocorre exatamente em toda essa região fronteiriça. E aí existe um programa que ele é o CISFRON, é um programa chamado Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Terrestres. Ele inclui radares, sensoriamento remoto, tanques blindados, tecnologia de informação, comunicação, processamento de dados. O que é esse programa? É um investimento maciço aí, né, de um programa do governo para tentar melhorar a questão da vigilância, da segurança das fronteiras brasileiras. Né? E aí, para a gente estar encerrando, então, separei duas questões. A primeira questão é essa. Vamos ao enunciado. Entre os fatores ou atividades que contribuíram a partir do século XVII para a expansão territorial da colonização portuguesa no Brasil, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, é correto apontar, então vamos lá, alternativa A, atividade pecuária, mineração do ouro e as expedições bandeirantes. Alternativa B, capitanias hereditárias, expedições bandeirantes e mineração do ouro. Ou a alternativa C, engenhos de açúcar, missões jesuítas e a cafeicultura. A D fala nas capitanias hereditárias, missões jesuítas e produção de algodão. E a E, atividade pecuária, engenhos de açúcar e extração de pau-brasil. A alternativa correta seria a letra A. Todas as outras, elas contêm alguma coisa que não tem a ver ou não está relacionado a essa expansão territorial, né, e essa expansão para além da linha de Tordesilhas. Né? E a questão número 2 é uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, e eu adaptei ela aqui para apresentar para vocês. O enunciado diz o seguinte, né, que de tratado em tratado vai ocorrendo o alargamento das fronteiras e a expansão do território brasileiro desde seu descobrimento até sua configuração atual. Tendo em vista o processo de formação territorial do Brasil, considere os tratados 1, 2 e 3 e as representações ABCD abaixo.
Então essa questão ela quer que a gente faça uma associação entre esses 3 tratados e os 4 mapas, e ver quem pode se ligar a quem aqui. Então, olhando aqui os tratados de delimitação das fronteiras, nós temos o número 1 sendo o Tratado de Tordesilhas, o número 2 o Tratado de Madrid, e o número 3 o Tratado de Petrópolis, que foi aquele tratado entre o Brasil e a Bolívia para que o território do Acre fosse incorporado, então, ao Brasil. Bem, e se a gente olhar na legenda aqui do lado direito dos mapas, nós temos aqui que todas as áreas em branco do mapa são áreas externas às terras brasileiras, ou seja, não são terras brasileiras. Com a cor cinza, seriam as áreas incorporadas às terras brasileiras. Então, no momento em que o mapa está sendo apresentado, a área em cinza acabou de ser incorporada ao Brasil. E as áreas em preto, ou cinza escuro, né, seriam as áreas já pertencentes ao território brasileiro. Pois bem, então se você já tentou fazer associação, você pode ter chegado provavelmente à alternativa C, que seria a resposta correta. Então, o meu tratado número 1 está relacionado ao meu mapa C, o de Tordesilhas. O tratado número 2, que é o de Madrid, está relacionado ao meu mapa A. E o tratado número 3, que é o de Petrópolis, está relacionado à letra B, que está mostrando exatamente ali a situação ocorrida com a conquista do Acre. Muito bem, pessoal, chegamos ao final. Muito obrigado por chegarem comigo até aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, até logo.